E aí, deu certo? Agora deu certo. Maravilha, maravilha. Já estou acenando aqui para a turma. Bárbara, boa Isso. tarde. Agora eu consigo ver, inclusive, a legenda, as pessoas que estão entrando, porque eu não estava vendo. Oh, Então, boa maravilha. tarde a todos os nossos colegas, ex-alunas aqui queridíssimas que estão Verdade. entrando aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, vamos lá? Pontualmente, 4 horas da tarde, né? O nosso encontro aqui marcado. Hoje, a nossa live do movimento curriculante de Cairu. E temos como temática a educação especial inclusiva, fundamentos e princípios para a construção do referencial curricular cairuense, né? Temos como convidadas duas pessoas maravilhosas, duas profissionais excelentes, né? Liliane Reis, ela que é pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, especialista em educação na perspectiva do ensino estruturado para autistas, realiza cursos de formação em ABA, é também multiplicadora oficial e líder da regional do Método das Boquinhas do Norte e Nordeste. E no nosso segundo momento, vamos trazer também a nossa querida Janete. Ela que é pedagoga, licenciada em História, especialista em Metodologia e Didática do Ensino Superior, psicopedagoga, institucional e clínica e também pesquisadora na área da neuropsicopedagogia. Bom, então assim, como a nossa temática é a modalidade da educação especial, então ela perpassa transversalmente todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, oferecendo um conjunto de serviços e recursos especializados para contemplar e suplementar o processo educacional dos estudantes com necessidades educacionais especiais. A inclusão socioeducacional dos estudantes com deficiência, ou seja, com cegueira, baixa visão, deficiência auditiva, surdez, surdo-cegueira, deficiência intelectual, deficiência física, deficiências múltiplas, assim como os transtornos e síndromes, como o transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, síndrome de Rett ou transtorno desintegrativo da infância, além das altas habilidades e superdotação. É um desafio a ser enfrentado por todos. A transformação da escola não deve ser entendida como uma mera exigência do ordenamento legal, e sim um compromisso inadiável das escolas, da família e sociedade como forma de garantir a esses estudantes o acesso à educação. O Estado da Bahia, ele publicou, Liliane, em 2017, as diretrizes para a educação inclusiva, que trazem com devida profundidade elementos que orientam a prática pedagógica inclusiva com todas as instâncias do serviço educacional público. O DCRB se vale dessas orientações para sua efetiva implementação do contexto escolar inclusivo. Em consonância com a perspectiva inclusiva da educação especial, o DCRB ele reconhece e valoriza a diversidade demandada pelos estudantes com deficiência. No atendimento a essas demandas, são identificadas barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. Para a eliminação dessas barreiras, faz-se aí necessário o fortalecimento de políticas públicas que foquem a ação pedagógica para além da condição de deficiência e se desloquem para a organização do ambiente e planejamento dos serviços com vistas à plena acessibilidade. Para uma afetiva aprendizagem e também sucesso dessas práticas pedagógicas em uma escola que se orienta pela marca da inclusão, o currículo, que este é um momento, né, decisivo, de extrema importância, ele deve ser apoiado por componentes específicos do atendimento educacional especializado, tais como o ensino do sistema Braille, técnica de Soroban, orientação em mobilidade, assim como a educação física adaptada, aulas de atividade da vida autônoma, ensino de recursos de tecnologia assistiva, né? Assim também como o uso da comunicação alternativa e aumentativa para os deficientes visuais, assim como a Libras, né?
E o intérprete, quando eu falo a Libras, é a língua brasileira de sinais, a língua dos surdos, né? Assim como a disponibilização de intérpretes, né? E também guias de intérprete, né? Guias e intérpretes para surdos cegos. Enfim, são inúmeras, né, as possibilidades aí que a gente tem para tentar evitar e, se possível, acabar, né, eliminar com as barreiras que temos aí, né, comunicacional, de locomoção, né, de aprendizagem, que a gente vê muito, inclusive no nosso ensino público. Então, assim, vamos iniciar aqui com a Liliane, que eu já falei demais, né? Perguntando para Liliane, qual a diferença entre educação especial e educação inclusiva? Porque tem muitas pessoas que costumam confundir esses conceitos, sobretudo quando se trata do movimento de integração e de inclusão. Sim. Então, primeiro, né, a questão da educação especial, tá? Então, na verdade, Murilo, enquanto você falava, muitas vezes, quando nós ainda propomos, que bom que hoje nós propomos a discussão da inclusão, mas, na verdade, o processo de inclusão deveria ser tão natural que não deveria ser necessário a discussão sobre a inclusão, tá? Então, deveria ser um processo tão natural e humano, da mesma forma que hoje nós não discutimos mais o direito das crianças a terem acesso à escola, eu falo acesso a crianças geralmente neurotípicas, né? Então, da mesma forma, por que as crianças com algum tipo de patologia, algum tipo de deficiência, nós ainda discutimos o direito que ela tem de acesso à escola. Ela não deveria mais necessitar dessa discussão. E quando nós começamos essa questão da discussão sobre a educação especial, ela veio lá atrás justamente por quê? Porque ela revela, né, que realmente nós tínhamos num período da nossa sociedade crianças que não tinham acesso à educação. E daí se criou o direito a esse acesso, dando esse nome de educação especial. Ou seja, uma educação que seria especializada para crianças que teriam demandas um tanto diferentes das crianças chamadas neurotípicas. E aí a primeira pergunta, né, sempre nós discutimos isso, é o seguinte: qual é a criança que é igual a outra? Será que nas crianças neurotípicas nós já não precisamos de uma visão de inclusão de todas elas, em todas as suas necessidades e especificidades? Da mesma forma são com as pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de patologia. Então, na verdade, o direito à escola deveria ser um direito a todos, tá? A todas as pessoas, a todas as crianças, independente das suas condições, tá? Intelectuais, ou físicas, ou sensoriais. Porém, claro, isso exige de nós estudo, muitas vezes compreensão do funcionamento e da diversidade humana. Ainda estamos num processo de construção, de compreensão da diversidade humana, que ainda estamos em 2020 e ainda trazemos muito essa discussão, que na verdade já deveria ter sido superada, né? Deveria ter sido superada. Mas que bom que hoje nós trazemos essa discussão. Então, o que nós entendemos por educação especial é uma educação que muitas vezes ela foi feita de forma segregada. Ela foi feita em instituições de educação especial, tá? Quando nós falamos em educação inclusiva, nós não falamos em retirar essas instituições de educação especial, tá? Durante algum tempo, foi visto a educação especial como que não, a partir do momento que nós vamos trabalhar com a educação inclusiva, as escolas de educação especial, elas precisam ser fechadas. E não é isso. Na verdade, as instituições especializadas, elas vão dar apoio não só para as próprias crianças, adolescentes e adultos que têm algum tipo de deficiência, mas também para os profissionais, para como ajudar a incluir essa criança na escola regular. Já na escola regular, aí você falou da diferença entre integração e inclusão. Muitas vezes hoje nós estamos ainda estamos também vivendo segregação, estamos vivendo integração e em alguns casos que efetivamente estamos vivendo a inclusão. O que é a integração? A integração é o direito que a criança tem de estar matriculada na escola regular. Essa é a integração. Então, se eu tenho uma criança que tem algum tipo de deficiência e ela está matriculada na escola regular, ela está integrada à escola regular. Mas ela está efetivamente incluída?
O que seria incluída? Ela ter todos os direitos de um aprendente, de um ser que está ali numa escola para aprender, sendo realmente atendido, tá? E junto com todos os seus demais colegas, fazendo interação social e aprendizagem. Então, isso que deveria ser um processo de educação inclusiva, ok? Ok, muito obrigada. Muito rica a sua contribuição. Mas então, quem é o público, Liliane? Esse público da educação especial e também como ele deve ser atendido na escola regular de forma inclusiva, né? E até que idade? Então, eu diria, né, que, na verdade, o ideal é que, se a pergunta fosse, assim, quem é o público da educação inclusiva, eu diria que todo ser humano. Porque todo ser humano tem suas diferenças, tem suas peculiaridades. E muitas vezes, Murilo, eu sempre trago essa discussão, que muitas vezes nós temos crianças que são neurotípicas, mas elas muitas vezes podem ter problemas que geram uma necessidade especial ou um olhar especializado na sua inclusão, na sua escolaridade, muito maior do que muitas vezes uma criança que pode ter alguma patologia de funcionamento físico ou intelectual. Por exemplo, na escola pública é muito comum nós termos crianças que passam por grandes problemas, não só financeiros, mas sociais, né, socioeconômicos, e muitas vezes, assim, no nosso município, graças a Deus, nós não temos tanto isso, mas isso é presente, porque eu já fui coordenadora das nossas escolas e eu vi que fome é presente nos nossos municípios, tá? Apesar de ser em menor escala do que nas grandes cidades, mas existe fome, existe, que não é só exclusivo da escola pública, né, mas na sociedade como um todo, ainda existe muito problema de violência doméstica. Então, uma criança que sofre ou que vê uma violência doméstica, ou ela sofre nela mesma, ou que ela vê uma violência doméstica entre seus pais, ela vai chegar na escola e essa criança vai, sim, precisar ter um olhar especializado para aquilo que ela pode apresentar em forma de agressividade, em forma de falta de interesse da escola. E essa criança pode não ter nenhum tipo de problema ou barreira intelectual, ou física, ou sensorial. E as questões emocionais dela podem ser uma barreira, as questões emocionais e sociais que ela está vivendo, podem ser uma barreira para a sua aprendizagem. Então, eu diria que a educação especial, ou seja, esse olhar para a diferença humana, ela deveria integrar todas as crianças, ok? Mas hoje nós entendemos como pessoas com educação que necessitam da educação especial são aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação física, sensorial, tá? Ou intelectual. Essas questões sociais, emocionais, muitas vezes elas não estão vistas pela educação especial, mas eu sempre chamo a atenção que elas precisam sim ser vistas. As pessoas que necessitam da educação especial, vamos dizer assim, mas eu não gosto de usar esse termo justamente porque eu acho que a escola tinha que ser para todos igual e não deveria ter essa diferenciação, por isso que eu reforço sempre todo isso. Tá? Verdade. E afinal, quando se fala em educação, não existe educação sem inclusão, né? Na verdade, acaba sendo até repetitivo, né? Mas, infelizmente, temos que criar uma modalidade de ensino, né? Para fazer realizar algo, né? Efetivar algo que deveria existir no natural da educação. Isso me incomoda muito, tá, Murila? Isso me incomoda muito, porque, assim, nós podemos ter crianças que não são vistas na sua especificidade, justamente porque, assim, vamos dizer que uma criança tem uma turma que tem uma criança que é cadeirante, tá? E essa criança tem uma limitação física, ela tem o direito a estar incluída e ter todas as barreiras arquitetônicas, de todas as adaptações necessárias para que ela tenha acesso à educação, à escolarização, à integração, à interação, ao movimento de parte, de brincar e etc. Só que do lado dessa criança, essa criança não tem nenhuma barreira intelectual, tá? E muitas vezes nós podemos estar com o nosso olhar voltado para essa criança. Não é que o nosso olhar não estivesse voltado para ela, mas nosso olhar deveria estar voltado não só para ela, mas por todos. Porque, de repente, pode ter uma criança do lado que aí o professor muitas vezes pergunta: essa criança não está aprendendo, ela tem laudo? Né? Vem a questão do laudo, que a gente ouve muito. Não, ela não tem laudo. Então ela é preguiçosa, tá? Então ela tem preguiça de aprender.
E daí, muitas vezes, quando eu julgo que o outro tem preguiça de aprender, o que é que eu faço com o meu olhar? Eu começo a olhar para ele com um olhar julgador e um olhar de exclusão, entendeu? Então, e muitas vezes eu sempre falo que eu não acho natural uma criança ter preguiça de aprender, tá? Quem é professor de educação infantil dos primeiros anos, ele sempre vê criancinhas de 2 anos, eles vão para a escola felizes da vida, né? Por quê? Porque eles estão começando o processo de aprendizagem. Muitas vezes, no decorrer do processo, eles vão deixando de gostar de aprender, mas isso é um sintoma. Para mim, é um sintoma. O que é que está por trás desse não gostar de aprender? Porque o ser humano ele é curioso por natureza, ele é curioso por essência. E se existe uma criança na sua sala que não quer aprender, ou não tem nenhum distúrbio, e mesmo assim está sem aprender, é porque tem alguma coisa ali que está impedindo a aprendizagem, que pode ser intelectual, pode ser físico, pode ser sensorial, mas pode ser emocional. E isso precisa ser visto. E muitas vezes, quando eu falo que essa criança não está aprendendo porque ela é preguiçosa, se ela está com um problema emocional, eu estou introjetando nela um outro problema, tá? Uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, uma baixa aceitação, e daí eu estou com 2 ou vários problemas envolvidos. Porque muitas vezes nós temos também crianças que têm problemas intelectuais, que muitas vezes não tem laudo, essa criança muitas vezes não foi compreendida na dificuldade que tem, e junta com isso todo o processo do julgamento, da baixa autoestima, da baixa autoconfiança, por ela sempre ser julgada como aquela que tem preguiça de aprender. Então, quando nós abrimos esse discurso, aí talvez vocês entendam melhor como para mim incomoda muito essa questão da educação especial em si. Porque para mim, na verdade, todo ser humano ele passa por um momento na sua vida onde ele tem necessidade de um olhar especializado, tá? E de não julgamento. Por exemplo, eu vou falar um pouco de mim, tá? Assim, eu lembro muito bem, eu sempre fui uma aluna nerd, né? Como o pessoal fala nerd. Então, eu sempre tirei muitas notas muito boas, tá? Eu sempre fui muito boa aluna. Quando eu estava na 5ª série, eu tive um problema de saúde que eu fiquei 3 meses com as pernas engessadas. Eu caí, machuquei, tive um machucado feio na perna e eu fiquei 3 meses sem ir para a escola. Quando eu voltei para a escola, o que foi que a escola fez? A escola fez avaliação oral para eu cumprir todo o conteúdo que eu tinha perdido durante aqueles 3 meses em casa. Uma das avaliações orais, eu fiquei muito nervosa, e o professor ia me dizendo a nota, ia dizendo que o senhor estava acertando ou errando à medida que eu ia acertando ou errando. Então, a primeira vez que eu errei, eu fiquei muito nervosa. E daí eu fui errando em sequência, porque eu fui ficando nervosa. Eu estava na 5ª série. Eu tinha 11 anos, eu era uma criança de 11 anos. Então, eu fui errando e contando cada ponto que eu errava, tá? E cada vez eu errava mais porque eu ia ficando nervosa. Eu sei que eu tirei 3 nessa prova. E eu saí da aula, quando minha mãe foi me pegar, eu estava aos prantos, eu tive febre, porque eu tirei 3 em uma prova e eu nunca tinha perdido uma prova. Então, isso me marcou por muito tempo, por uma vida. E depois eu tive esse processo, que naquele momento eu era uma aluna que precisava de um olhar especializado, que ter ficado 3 meses em casa com as pernas engessadas, sim. E eu não fui vista como isso. Não, ao contrário, os professores viram assim, não, ela agora ficou em casa, ficou de preguiça e não quer mais estudar, e daí tirou nota baixa. Quando eu estava na 8ª série, né, hoje no 9º ano, eu passei por um processo de separação dos meus pais. E foi muito, assim, muito difícil para mim, muito conflituoso. E foi o primeiro ano que eu fui para uma prova final de matemática. Eu nunca fui para a prova final de nenhuma matéria. E foi um ano que eu tirei notas horríveis. E aí, a escola não sabia o que estava se passando, porque eu fugia da aula de matemática, o que estava passando na minha casa, as minhas dificuldades emocionais, entendeu? Então, a escola deve ter isso também. E muitas vezes, o que é que nós temos? Nós temos crianças que têm deficiência, que têm dificuldade, que passam por problemas emocionais, sociais, que só complicam a situação dela. Então, o professor precisa realmente ter um olhar mais amplo para o processo realmente de aprendizagem, de inclusão e verificar todas essas variáveis do processo de aprender. Verdade. E às vezes até só como complementação, Liliane, às vezes a gente tenta, eu digo como professor, né? Eu sou professora, então eu sei que eu estou dizendo que às vezes a gente tenta simplificar. E o que eu percebo muito também é que nós professores acabamos muitas das vezes, por
inúmeras questões, né, que já estamos cansados de saber, não temos nem tempo de fazer uma autorreflexão da nossa prática pedagógica, né? Talvez, Mônica, eu não sei nem... desculpa, mas eu acho que às vezes o professor reflete muito, né? Mas, como você falou, são tantas questões, são tantas variáveis que envolvem a prática pedagógica e que às vezes o professor se sente impotente também, tá? De como fazer, né? Agora, eu queria pontuar com relação às frustrações, né, que se tem com relação a ensinar o aluno com algum tipo de necessidade educacional específica ou com algum tipo de deficiência. E acabamos, né, empurrando com a barriga, jogando para o professor mais na frente, e acaba jogando, né, o fracasso, né, da educação ou do processo de ensino e aprendizagem desse aluno nele, né? Enquanto, na verdade, são algumas barreiras que são colocadas, né? Que se a gente conseguisse evitar, né? Porque eu sempre falo nas minhas aulas de que ações mínimas que a gente faz consegue fazer grandes diferenças na vida dessas pessoas. Então, vamos não só refletir, mas pesquisar mais, estudar mais e colocar na prática. A gente precisa também bastante prática. Mas o nosso tempo está correndo e eu queria saber de você, Liliane, assim, de acordo com a BNCC e o DCRB, a educação especial na perspectiva inclusiva, ela visa o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência. Essa modalidade de ensino segue quais princípios normativos? Sim, assim, quando nós falamos, né, de educação inclusiva, também parece que é algo que é novo, mas não é. Na verdade, desde a nossa Constituição, o direito à educação já está lá como direito para todo ser humano, tá? Todo ser humano brasileiro tem direito à educação. A partir da Constituição foram criados, né, vários mecanismos, vários decretos. Inclusive, o Brasil, ele assim, está incluído na Declaração de Salamanca, onde busca realmente a inclusão e é um país que está dentro do processo de ensino inclusivo. E nós temos, então, aí a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, vem apoiar a declaração da ONU, a Declaração de Salamanca, que garante os direitos. E depois, então, da nossa LDB, então, foram criados outros decretos e outras leis. E nós temos hoje a lei da pessoa com deficiência, nós temos lei de inclusão, nós temos a lei da pessoa com autismo. Ainda não temos lei sancionada, mas está em processo ainda há 10 anos, que é a lei do TDAH e dislexia, que não tem lei ainda, tá? Ainda não é considerado pessoa com deficiência, por isso não é, assim, muitas vezes atendido pelo público da educação especial, e esse é um incômodo que nós temos muito grande por conta disso. Então, algumas escolas já fazem as adaptações, as adequações, mas não é lei ainda, né? Então, e tem 10 anos a lei do TDAH e da dislexia rodando no Congresso. E vamos pensar que até hoje tem pessoas que ainda não acreditam que TDAH e dislexia existe. Então é realmente bem complicado, mas as leis existem há muitos anos, há muitas décadas, e cabe a nós, cada dia, nesse instante mesmo eu postei aqui no Instagram a questão do trabalho de formiguinha, então cada um de nós vamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha, porque uma vida que nós conseguimos impactar, de alguma forma nós estamos ajudando para que esse processo aconteça, o processo de inclusão realmente aconteça. Verdade, verdade. Ô, Liliane, Maria Tereza Eglemanduan, ela é uma das nossas, né, autoras clássicas dentro da área da educação especial. Segundo ela, eu trago alguns trechinhos dela aqui e eu queria que você desse a sua opinião, obviamente, né? Ela diz que para transformar uma escola tradicional em inclusiva é enfrentar muitas frentes de trabalho, cujas tarefas fundamentais são, primeiro, recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para todos. Segundo, reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o espírito crítico sejam exercitados nas escolas por professores, administradores, funcionários e alunos, porque são habilidades mínimas para o exercício da verdadeira cidadania. Terceiro ponto,
garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem como um ensino que não segrega e que reprova a repetência. E o quarto e último ponto seria formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor, para que tenha condições e estímulo para ensinar a turma toda, sem exclusões e exceções. Então, nesse sentido, como este é um momento de mudança, de adaptações e reelaboração de um currículo educacional do município, o que você orienta para os docentes que estão nesse momento aí, né, atentos, ligadinhos na gente, né, e também aqueles que fizeram eu prometer que iria gravar esta live para depois assistirem, né? Então, o que você orienta para os docentes que estão nesse momento de estudo e escrita curricular dentro da modalidade da educação especial, para que eles realizem, né, de forma que ao término dessa construção do referencial, a teoria seja possível ser colocada em prática. Por quê? Sempre, por mais que a gente esteja, né, realizando a construção de um documento que seja para a gente, que está na ponta, né, nós professores, mas assim, muitas das vezes, quando a gente pega esses documentos referenciais, a gente... Problema, né? Como a gente vai colocar na prática mesmo, na realidade, na nossa sala de aula, né? Então, para a gente que está escrevendo agora, então, o que você orienta, então, para que esse documento, né, essa teoria, ela seja possível, né, ser colocada na prática? A questão da discussão do currículo, ela é fundamental nesse processo, Murila. Por quê? E todos, né, que estão nos ouvindo. Por que ela é fundamental? Nós, quando falamos em educação inclusiva, nós estamos falando de educação com possibilidades de adaptação e flexibilização. Logo, vai passar pelo currículo a necessidade de flexibilização desse currículo. Então, quando nós falamos assim, muitas vezes eu sempre falo isso de receber pacientes onde a família diz assim, mas meu filho não sabe nada. Mas meu filho não sabe nada o quê? E muitas vezes o professor fica angustiado porque aquele aluno da educação especial que está lá na sua escola, ele está com dificuldade, por exemplo, de ser alfabetizado. Mas essa criança, será que o currículo para ele é um currículo de alfabetização? Ele tem pré-requisitos para ser alfabetizado? Como foi que esse currículo foi pensado para essa criança? Quando nós falamos em inclusão, nós falamos de um currículo que deve ser geral, em normas gerais, okay? Para uma determinada ciclo curricular, ciclo de série. Nós ainda, o fato de trabalhar com série dificulta muito o processo de inclusão, tá? E também esse currículo precisa ser visto de forma individualizada. Crianças vão precisar de adaptação de currículo e adaptação de formas como esse currículo se apresenta. Não é o fato de uma criança ter algum tipo de deficiência que ela vai precisar de uma alteração curricular. Não, tem algumas que conseguem cumprir o currículo. Elas não conseguem cumprir o currículo daquela forma como muitas vezes está sendo apresentado esse currículo para a turma toda. Então, ela vai precisar de adaptações de materiais. E tem crianças que elas não vão dar conta daquele currículo estabelecido para aquele grupo escolar, aquela série, que, como eu falei, é um dos grandes entraves da inclusão, é a questão da série. Então, ela precisa desse currículo feito pensando para ela, tá? Ó, a turma está na alfabetização, essa turma já, vamos dizer que ela já está no nível alfabético, escreve as sílabas canônicas, a consoante vogal, mas essa criança, muitas vezes, não tem noção de consciência fonológica. Então, não adianta eu continuar o trabalho do meu currículo aqui com a turma e não parar esse currículo para olhar para as especificidades dessa criança que tem déficit de consciência fonológica. Que geralmente não é só uma, tá? Quando nós falamos, não é aquela criança que tem deficiência que está na sua sala, que tem déficit de consciência fonológica, por exemplo. Você pode ter várias com aquele mesmo tipo de, vamos dizer assim, não esperado para aquela série, tá? E que eu vou precisar fazer adaptações. Falar em educação inclusiva é falar em currículo geral, mas currículos individualizados, personalizados, adaptados. E eu sempre falo que a inclusão, ela traz muito de aprendizado para a educação de forma ampla, porque eu não consigo conceber uma educação que não tenha esse olhar de currículos individualizados também. Então, eu sei que se espera com uma criança de 8 anos, uma aprendizagem de 8 anos, mas mesmo aquele grupo de crianças neurotípicas de 8 anos,
elas têm diferenças entre conhecimentos que são gritantes entre elas, mesmo elas estando na mesma faixa cognitiva. Então, se você tem uma criança que está num déficit cognitivo, então essa criança também não vai dar conta desse currículo. E daí eu vou precisar falar, sim, em adaptação curricular. Então, pensando nesse currículo, né, que Caiu hoje está justamente sentando para organizar, nós precisamos pensar em um currículo esperado para aquela faixa, que segue as normas, tem aquele currículo mínimo, né? E nós também precisamos pensar que nesse projeto, um projeto político-pedagógico, tenha o direito respaldado de ser construído currículos individualizados e personalizados de acordo com as necessidades daquele aluno, daquela criança. Então, é necessário ter essa flexibilidade. Exatamente, exatamente. O DCRB, ele informa que é necessário que a unidade escolar implemente mudanças em seu projeto político-pedagógico, identificando a demanda e as reais necessidades dos estudantes, para desenvolver um currículo escolar inclusivo que garanta a aprendizagem e o processo de avaliação, considerando e respeitando as especificidades, bem como os limites e possibilidades conforme estabelecido na legislação sobre essa modalidade de ensino. Então, nesse sentido, quais são os desdobramentos, Liliane, de um referencial curricular inclusivo na elaboração do projeto político-pedagógico? Nesse texto que você leu, ele fala muito do que, inclusive, eu acabei de falar, né? Então, assim, eu realmente, para eu criar esse currículo inclusivo, eu preciso ter flexibilidade curricular. Eu preciso ter uma equipe que saiba avaliar as habilidades que essa criança tem desenvolvida, quais são as suas possibilidades, e não apenas as suas dificuldades, porque muitas vezes nós olhamos o que a criança não sabe fazer, mas muitas vezes nós não olhamos o que ela já sabe fazer. Então, nós temos que saber avaliar exatamente o que é que ela sabe, o que é que ela não sabe, para entrarmos lá, eu sou sócio-interacionista, né? Eu apoio muito a questão do sócio-interacionismo vygotsiano, então eu tenho que saber exatamente qual é a zona de desenvolvimento proximal dessa criança para eu atuar. Independente do currículo, assim, eu vou buscar ficar o mais alinhado com o currículo esperado para aquela série, ok? Mas eu vou também ter que olhar as individualidades, porque se eu ficar apenas alinhado, eu vou querer, assim, eu tenho uma escola que eu apresento com os alunos que se encaixam. E isso não é inclusão. A inclusão é o quê? É uma escola que se abre para ser encaixável, né, e fazer os ajustes de cada um. A escola precisa se adaptar ao aluno, e o aluno precisa se adaptando à escola e fazendo esse movimento. Tá? E não apenas assim, o currículo fixo e a criança que tem que entrar nesse currículo. Não. Esse currículo precisa ser flexibilizado. Exatamente. Sair desse modelo padrão enrijecido, né? Então, na verdade, a escola ela tem que se adaptar aos alunos e não o inverso, né? Liliane, para você, como a intersetorialidade pode garantir a efetivação de direitos da pessoa com deficiência? Sim, a pessoa com deficiência, assim, a educação ela é primordial para o desenvolvimento dessa pessoa, mas eu falo mas a educação ela não vai dar conta do todo, né? O conhecimento humano é muito amplo. Então, nós vamos precisar, sim, o professor precisa conhecer da patologia um pouco, ele não vai se tornar especialista na saúde, vamos dizer, do que é um diagnóstico de um TEA, ou diagnóstico de um TDAH, não, mas ele precisa conhecer. Então, a área da saúde, ela precisa dar o apoio de conhecimento para o professor, para poder, e também no processo de tratamento, né, e cuidados com esse aluno, para poder dar condições para que essa criança chegue em sala de aula. Por exemplo, então, se eu tenho uma criança, assim, o professor, a gente também não pode colocar a responsabilidade toda nas costas do professor, vamos dizer assim. Então, o professor recebe uma criança, que ele pode ser uma criança que tenha uns problemas neurológicos muito graves, que ele precisa passar pela medicação. E se essa criança não foi medicada, então não vai ser adaptação, não vai ser alteração de currículo, não vai ser conhecimento por vontade do professor, que vai fazer com que essa criança fique na sala, que ela tenha atenção suficiente. Ela precisa, assim, em muitos casos, de ser medicada. E muitas vezes eu ouço muitos professores falando isso, Liliane,
eu tenho um aluno, mas só que esse aluno, a mãe deixou de dar medicação ou não voltou para consulta. Então, aí entra também as questões sociais, porque aí essa mãe pode, aí a gente julga a mãe, né? Ah, mas a mãe não voltou para consulta, ela não deu remédio. Aí quando a gente vai perguntar à mãe, aí muitas vezes a mãe diz assim, eu não tive condição de comprar o remédio, eu não tive condições de levar para consulta, porque não tem um neurologista perto. Aí já entra a área social, né, precisando dar o apoio para essa família também. Então, nós vamos ver que os setores, eles também estão muito, tem que estar realmente numa engrenagem muito boa. Quando eu falei da questão do aluno se adaptar à escola, a escola se adaptar ao aluno, eu penso muito na engrenagem, Mila, tá? Porque, assim, eu acho que cada um precisa, nós precisamos sempre ter esse movimento de adequações e engrenagem. Da mesma forma, na intersetorialidade, da mesma forma, tá? Então, nós temos que ter essas engrenagens, tá? Então, a educação recebendo saúde, a saúde recebendo educação, o social, as questões, né, que trabalha com a parte social também se encaixando nessas questões, para realmente nós termos uma sociedade que funcione. Então, nossa sociedade, assim como é o nosso corpo, né? Então, os nossos olhos funcionam, tipo, tem um olho funcionando, precisa do outro olho funcionando para ter uma qualidade. Mas para o nosso órgão funcionar, eu preciso de um cérebro funcionando. E precisa que meu fígado mande informação, mande nutrientes para esse cérebro funcionar. Que precisa que meu rim trabalhe e purifique esse sangue que vai chegar ao cérebro. Da mesma forma é a sociedade, da mesma forma é a comunidade. Então nós precisamos realmente de uma engrenagem funcional para que realmente a inclusão aconteça e a aprendizagem aconteça. Exatamente. Trabalhar em coletivo, né? Interdisciplinar. Claro. Onde cada um tem o seu papel fundamental e principal, como se fossem peças, como você bem falou aí, a questão da engrenagem, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, da mesma forma que a escola, ela precisa dessa conexão, né? Comunicação e apoio mútuo com a família, né? Família, escola, professor, assim também dentro da modalidade da educação especial, né? E inclusive, que eu gosto de adicionar ainda a questão da proposta da inclusão, né? A gente precisa trabalhar de forma intersetorial, né? Educação, saúde, a área da psicopedagogia, né? A assistência social, que é fundamental também, entre tantas outras áreas. Nutrição. Né? Exatamente, fundamental, né? A melhor parte. Liliane, é isso, nosso tempo está quase encerrando e eu quero dar mais ou menos uns 10 minutinhos aí para o nosso público, que nossa live está bombando, né? Muita gente mandando vários fofurômetros aí, né? Coraçõezinho, Coisa boa. né? Mandando mensagens de apoio também. Mas eu quero que vocês aí, professores em sua maioria, né? Abraço também a nossas colegas, que tem gente aí de Salvador, Riachão de Jacuípe ligado na gente. Cairu todo, né? Valença, então, tem muita gente ligadinhos, né? Muita gente ligadinhos aí com a gente. Então, eu preciso que vocês mandem perguntas pra gente, né? Questionamentos, inquietações. Vamos lá? Isso. Vamos ver. Nossa colega Roseira. Excelente. Bom clima. Olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens, Liliane. Deixa eu ver aqui que aqui elas trazem pra gente. Eu vi algumas mensagens bem ricas aqui de contribuições. Porque são muitas, muitas escritas aqui. E aí, gente, mandem questões aí pra gente. As inquietações da prática pedagógica aí, vocês que estão nesse processo de escrita curricular. E aí? Esse é o momento. Aproveitem. Nós tivemos um encontro muito positivo com os estagiários de Cairu, onde nós fizemos um momento de formação com eles, onde falamos sobre cada um dos transtornos, apresentando cada um deles e como eles podem ajudar na inclusão. Então, a Cairu está de parabéns por esse trabalho, foi um trabalho riquíssimo. Fiquei muito feliz de participar. Beijo a todos os nossos profissionais de apoio também aí, que nos dão uma força muito grande. Estou falando também em especial ao grupo aí que fizeram parte do Colégio Modelo Gamboa, né, que eu tive a oportunidade de ter trabalhado aí na direção pedagógica. Então, beijo a todos vocês, porque fazem parte da minha vida, muito queridos.
Catarina está dizendo aí, tem que dobrar o tempo, mas calma, Catarina, que ainda falta mais gente, mulher. Ainda falta mais gente. Vamos ter ainda uma hora com a Janete. Porque Liliane, ela tem um compromisso agora, né, Liliane? Então, a gente... E também, um outro ponto é que, infelizmente, o Instagram, para além da limitação de tempo de 60 minutos, tem também... A gente precisa terminar um pouco antes para poder fazer a gravação, senão vão arrancar minha orelha. E também a questão da limitação que só pode 2 pessoas ao mesmo tempo. Enfim, então... chegou uma questãozinha aqui. Como identificar autismo em crianças de 2 anos? Na verdade, o diagnóstico do TEA, ele é clínico. Então, assim, nós não conseguimos olhar, né, e já dizer se essa criança tem TEA, mas nós podemos ver alguns sinais, tá? Então, alguns sinais que o desenvolvimento não está acontecendo de forma esperada. Então, um dos sinais que quando crianças de 2 anos ele vai estar muito evidente, que não quer dizer necessariamente que seja TEA, tá? Mas é um dos sinais que pode dizer que pode ser um TEA que precisa ser investigado. Muitas vezes é a questão de linguagem, tá? Então, o déficit de linguagem verbal, a falta da fala, é uma das características que marca muito nessa fase, a criança não desenvolver a linguagem, além dos comportamentos repetitivos, os comportamentos estereotipados, os flappings, que são movimentos de mexer mão, de pular. Mas eu chamo bastante atenção para vocês que esses são alguns sinais que estão presentes. A falta de contato ocular, o pouco contato ocular, mas apenas por esses sinais, nós não temos como já olhar para essa criança e dizer que ela tem TEA. Ela precisa realmente passar por uma avaliação aprofundada, porque tem vários transtornos que realmente podem trazer sintomas semelhantes e pode ter questões emocionais, que a gente sempre chama atenção, a psicopedagogia sempre deve olhar para as questões emocionais, questões sociais que podem estar envolvidas ali naquele processo. Então, se na escola a gente percebe que tem alguns sinais que fazem com que essa criança esteja com desenvolvimento e está abaixo do esperado para aquela idade, nós precisamos encaminhar para o especialista avaliar. Então, o especialista precisa passar e avaliar. E nós não podemos já definir um diagnóstico por alguns sintomas, ok? Exato. Nossa querida Catarine, ela perguntou o seguinte: quais as ações imediatas após a construção do currículo dentro da área da educação especial? Conhecer o aluno, eu diria essa, tá? Então, você tem um currículo geral, mas se você recebe um aluno, todos os seus alunos, na verdade, você precisa conhecer, né? E no caso da criança que tem alguma patologia, você precisa conhecer sobre essa patologia, quais são as características dela, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e conhecer a criança. Aí uma boa avaliação dessa criança para poder verificar quais são as áreas que ela tem desenvolvida, quais são as áreas que ela está abaixo do desenvolvimento, para depois da avaliação construir o seu currículo personalizado. E aí, desse seu currículo individualizado, nós vamos precisar registrar nesse currículo não apenas as adaptações curriculares, vai ser feito algumas alterações no currículo, mas também alterações de tempo, qual o tempo que essa criança vai ficar na escola ou em atividade, se ela vai precisar de um mediador especializado ou não, as alterações arquitetônicas, se será necessário algumas alterações arquitetônicas no ambiente escolar, se vai precisar de algum tipo de adaptação em material, em espaço físico, em tempo. Então, todas essas características eu só vou poder saber ao conhecer essa criança. Então, eu preciso realmente ter a flexibilidade, né? Quando eu penso em currículo, eu tenho que ter... O projeto curricular já é estabelecido que eu posso, como educador, junto com a minha coordenação pedagógica e minha direção, estabelecer essa flexibilidade curricular, mas para garantir essa flexibilidade curricular, eu também tenho que ter garantido o direito de uma avaliação especializada dessa criança para poder realmente estruturar esse currículo, que não deve ser feito apenas pelo professor. Esse currículo deve passar pelo professor, pela escola, pela família, para avaliar, inclusive, quais são as demandas dessa criança na família e também pelos especialistas que devem acompanhar a criança. Aí falando na questão da intersetorialidade também, que os especialistas vão ser fundamentais nesse processo. Exatamente. Obrigada, muito obrigada, viu, Liliane? É uma honra ter podido, né, participar aqui dessa live, né, desse momento tão especial e tão importante também, né, no processo de reelaboração do currículo de Caiú. Cal Oliveira diz o seguinte: para além do currículo,
qual a importância de políticas públicas voltadas para a inclusão? Sim, toda a importância, né? Porque, como eu falei, não começa e não termina na escola, tá? Então, nós precisamos de políticas públicas que atendam essa criança na questão da saúde, do seu direito ao acesso à medicação, aos profissionais, aos médicos e aos especialistas, aos terapeutas também. Precisamos também que essa criança tenha acesso, aí vem as questões de alimentação, de qualidade, então, e no sistema escolar, o acesso às questões arquitetônicas, as barreiras arquitetônicas, acesso a materiais adaptados, então, tem todo um processo que vai muito além de professor, tem um papel fundamental, mas o professor sozinho não pode fazer tudo. Então, nós temos professor, nós temos o sistema de ensino que tem que atuar, e nós temos, além do sistema de ensino, toda a questão da engrenagem que nós falamos antes. Verdade, verdade. Gente, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Precisamos finalizar aqui esse primeiro momento. Vale ressaltar aqui, chamar a atenção de vocês e segurar também. Vamos continuar com a nossa querida Janete. Momento. É só o tempinho de vocês tomarem uma aguinha aí. Aguinha, viu? Não inventa de fazer lanche de lá. Começar a conversar. Não pode, não é ela. Não, é um pode. Oi? Só um cafezinho pode. Um cafezinho pode. Aí pode. Mas, enfim. Então, é o seguinte, agora são 16 horas e 45 minutos. Eu vou encerrar aqui a nossa live rapidinho, rapidinho. Muito obrigada a todos que participaram até o momento. Liliane está indo para um outro compromisso, né? Mas, a gente não encerra por agora não, viu, gente? Nossos colegas aí, queridos, que estão online, é só tomar o tempo de tomar um cafezinho, uma aguinha. Beijo, Gerluce, minha querida amiga e irmã. Beijo, pessoal. Lá em Salvador. Né? E aí, eu volto com Janete, trazendo aí muitas questões polêmicas e específicas de Cairu, tá bom? Considerações finais, Liliane? Então, assim, o que vocês precisarem de mim, pode procurar, pode mandar mensagem, nós estamos aqui fazendo essa parceria com o Cairu, sou funcionária de Cairu, e nós estamos fazendo esse trabalho realmente, dando esse apoio à inclusão, tá? Me sigam no Instagram, tá? @LilianeReis Psicopedagogia, e o que eu puder ajudar, estou à disposição de todos, tá bom? É isso aí, muito obrigada, beijão. Muito obrigada, viu, Liliane? Um abraço. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Até mais, tchau. gente.